Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por essa live. Iremos, neste programa, como de costume, proclamar o Santo Evangelho, o texto litúrgico, que se trata de Mateus 5, de 17 a 19. Então você pode nos acompanhar. Vamos fazer uma prece nesse instante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, ou ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Você pode dizer, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, eu queria dizer que hoje a liturgia nos dá ocasião, o Evangelho nos dá ocasião de nós refletirmos sobre um tema que é central para a nossa fé. Eu gostaria de começar dizendo que esse texto, o versículo 5, Mateus 5,17, talvez alguém já tenha citado esse texto para você, não é? Trata-se, Mateus 5,17, diz, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas dar-lhe pleno cumprimento. É um versículo que, via de regra, é muito utilizado, sobretudo pelos detratores da Igreja Católica, né? Para muitos grupos, esse versículo é uma espécie de carta na manga. Então, todas as vezes que alguns grupos anticatólicos, religiosos anticatólicos, querem mostrar que a Igreja Católica não tem base bíblica, então citam Mateus 5,17, né? Por exemplo, os sabatistas, ou seja, aqueles que observam o sábado, gostam de utilizar esse versículo. Então você que é católico, conhece algum adventista, certamente ele já citou Mateus 5,17 para você, mostrando que os católicos estão errados por não observarem o sábado. Ou talvez outros tenham citado essa passagem, outros grupos anticatólicos, em conexão com o Êxodo, que proíbe a confecção de imagens. Então mostra, tá vendo? A Bíblia diz, Jesus disse que nós devemos cumprir a lei, você não está cumprindo a lei do Antigo Testamento, então você está equivocado, a sua religião está equivocada. Então, certamente, muitos de nós já ouvimos esse versículo bíblico. Por isso, eu comecei dizendo que é interessante, que é importante refletirmos por ele. Por isso, eu pediria, se você desejar ter algum
entender qual é o problema e ter algum tipo de... poder pelo menos se colocar ou entender o que é que está em questão quando se cita esse versículo, eu pediria a sua atenção. Veja, eu já começo dizendo que nós não teremos tempo hábil, nem para falar sobre imagem, nem para falar sobre o sábado. Todavia, ao explicarmos essa passagem, talvez alguma dessas questões possam ser diluídas, né? Pelo menos essa é a nossa esperança. Mas vamos começar tentando mostrar aqui o problema que este ensinamento do Senhor pretende diluir, né? Qual é a verdade que nos está sendo ensinada nesta passagem de Mateus 5, 17 a 19. Muitos escutam essa frase sem ter a menor ideia de qual questão teológica está sendo trabalhada aqui nessa citação de Jesus. Eu não vim para abolir a lei, nem os profetas, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Então, muitas pessoas escutam esta frase, mas elas não têm a menor noção de qual é o problema teológico, escriturístico que está sendo apresentado nesta perícope. Então, vamos começar tentando mostrar que esse versículo precisa ser bem entendido, é muito importante, porque a partir do bom entendimento desse versículo, nós iremos responder a duas perguntas. Quais são elas? Duas perguntas que são cruciais para todo cristão. Quais são essas perguntas? Então, tentar, sem muitas delongas, ir ao ponto. A questão é, sobretudo para um cristão moderno dos dias de hoje, qual deve ser a relação, qual a relação que o cristão deve ter com o Antigo Testamento? Então, nessa perícope, se nós a entendermos, nós teremos condições de responder que tipo de relação o cristão deve ter com o Antigo Testamento. E, sobretudo, para os cristãos da primeira geração, né, os cristãos do primeiro século, do segundo século, essa frase de Jesus, vamos dizer, lançavam uma luz sobre a questão. Um cristão, um gentio, um pagão que se tornava cristão, ele deveria tornar-se também judeu? Em outras palavras, ser cristão significa ser judeu? Então, são esses dois problemas teológicos que vamos tentar lidar aqui na nossa fala, na nossa reflexão hoje, né? A relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a pergunta muito simples: ser cristão significa ser judeu também? Bom, vamos lá. A primeira coisa sobre a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Se você pega as Escrituras no prólogo do livro do Eclesiástico, eu aqui eu vou pegar o livro do Eclesiástico, o prólogo, na introdução propriamente dita, diz assim: visto que a lei, os profetas e os outros escritos que se seguiram, a eles deram-nos tantas e tão grandes lições. Eu não quero nem tanto ver o conteúdo da frase do prólogo, mas apenas mostrar que a Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento, o judeu chama a Bíblia hebraica de Tanakh. O que quer dizer a palavra Tanakh? Decore esse nome, até escreva se for o caso. O judeu chama a Bíblia de Tanakh. O que quer dizer isso? Tanakh é a abreviação de 3 nomes. Ta é Torá, Na, Nebiim e Ka, Ketubim. Ou seja, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, era dividido
pelos judeus em 3 partes, em 3 segmentos. Nós cristãos dividimos em 4, né? Nós dividimos o Pentateuco, os livros históricos, os sapienciais e os proféticos. Mas o Antigo Testamento, a Bíblia judaica, era dividida em 3 partes pelos judeus. Quando é que você vai ver isso no Novo Testamento? Aparece sim. No Novo Testamento, se você pega o livro de Lucas, essa tripartição da Escritura, lá no livro de Lucas, ocorre lá no último capítulo, diz assim, capítulo 24, versos 44. São essas as palavras que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus falando das Escrituras, ele usa a mesma estrutura que os judeus usavam. Ou seja, a lei, os profetas e os escritos. Então a Bíblia judaica estava dividida em 3 partes: lei, profetas e escritos. Tendo dito isso, vamos fazer uma outra pergunta. E desses 3 segmentos da Bíblia, qual era a parte mais importante para o judeu? Qual era a parte da Bíblia que era o coração das Escrituras para os judeus? A parte mais importante da Escritura para o judeu é a Torá. O que é a Torá? Você pode dizer, essa palavra não faz muito sentido. A Torá é a palavra hebraica para dizer a lei. Ou seja, a parte mais importante das Escrituras para o judeu são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós chamamos de Pentateuco e eles chamam de Torá. Então, os 5 primeiros livros, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia constituem a parte mais significativa. Para nós cristãos, aí você também pode aprender isso como cristão. E para nós, qual é a parte mais importante da Bíblia? Os evangelhos. Observe que quando você escuta os evangelhos, na liturgia da palavra, durante todo o rito, você escuta a primeira leitura, os salmos, a segunda leitura sentado. Quando se trata do evangelho, você fica de pé. Por quê? Porque para nós é a parte das Escrituras, é a parte mais relevante, os evangelhos que falam da vida de Jesus. Muito bem, dito isso, andemos um pouco mais. O credo judeu, a religião do Antigo Testamento, é baseado basicamente em 3 artigos de fé. Primeiro, Deus é um. Segundo, Deus escolheu Israel, os judeus. E terceiro, Deus deu uma lei para ser observada, a lei de Moisés. Então, o judeu acredita que ele precisa cumprir a lei que foi dada a Moisés. Ou seja, no centro da vida religiosa de Israel está a lei de Moisés. Inclusive, no judaísmo existe uma festa muito interessante, né? Nós católicos, para os nossos adolescentes, as crianças, os adolescentes, nós temos a primeira comunhão. Os judeus, para os seus adolescentes, eles não têm primeira comunhão, obviamente, mas eles têm uma festa que nós poderíamos colocar como um equivalente. Que festa é essa? Chama-se Bar Mitzvah. O que quer dizer essa palavra, essa frase, esse termo hebraico? Bar Mitzvah significa filho do mandamento, filho da lei. Uma criança, quando completa 13 anos, um rapaz, porque esse é um rito fundamentalmente para homens, embora os grupos não ortodoxos tenham também um Bat Mitzvah, mas é fundamentalmente um rito para os homens, para os rapazes. Quando chega a maturidade eles entendem com 13 anos, vai na sinagoga e lê as escrituras, lê uma parte da Torá, da lei, e eles explicam aquela parte da lei
para a assembleia. A partir daquela idade, dos 13 anos, quando ocorre o Bar Mitzvah, aquela criança passa a fazer parte de um grupo que chama Minyan, é um grupo mínimo. Para começar qualquer assembleia litúrgica dos judeus, eles precisam pelo menos de 10 pessoas, não contam mulheres nem contam criança. A partir do Bar Mitzvah, aquele adolescente passa a contar para o início de uma celebração judaica. Ou seja, quando a gente pensa nos mandamentos da lei de Deus, normalmente nós pensamos nos 10 mandamentos. O que nós precisamos entender é que a lei de Moisés não são apenas os 10 mandamentos. A lei de Moisés era constituída, segundo vamos dizer assim, a interpretação rabínica, de pelo menos 613 mandamentos. No Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, existem 613 mandamentos, 613 leis. Imagine, eu fico pensando nisso porque quando a gente faz a primeira comunhão, quando as crianças fazem a primeira comunhão e a gente como sacerdote vai perguntar a eles quais são os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, eles têm dificuldade de memorizar os 10 mandamentos, né? E até os adultos, se eu perguntar a um adulto, ele vai sair pior do que as crianças, porque não sabe de cor os 10 mandamentos. Eu fico imaginando, se é difícil decorar os 10 mandamentos, imagine 613 mandamentos. E se é difícil conhecer 613, imagine cumprir 613 mandamentos, não é? Esses mandamentos diz respeito a todos os aspectos da vida de um ser humano. Por exemplo, os mandamentos diz respeito à comida kosher, quer dizer o quê? A comida impura e a pura e a impura. Então, por exemplo, para a lei de Moisés, carne de porco é uma comida impura, então não se pode comer carne de porco. Então, se você estivesse cumprindo a lei de Moisés, você não poderia comer carne de porco, você não poderia comer camarão, você não poderia comer lagosta. Bom, não pode comer lagosta, é uma coisa mais fácil que a gente não tem condição de pagar. Mas pela lei de Moisés, você não poderia comer porque é comida impura. Tem uma série de alimentos que um judeu não pode, porque a lei prevê o que pode e o que não pode em termos de alimento. A lei de Moisés prevê a questão da pureza, as pureza ritual, por exemplo, as regras das mulheres. Quando as mulheres estão nas regras, elas são consideradas impuras. Quando uma pessoa morre, doença, o leproso, uma série de questões. Existem também as leis morais, né? O que moralmente se pode, o que não pode, o que rege o matrimônio e coisas dessa natureza. Mas existem também as leis cultuais, como se deve realizar os cultos, a lei do sábado, as festas judaicas, entre outras coisas. Todos os aspectos da vida judaica são regidos por essa lei. Muito bem, tendo dito isso, a grande questão, o grande problema teológico para os cristãos da primeira geração era exatamente esta. Esta era a questão. Este era o problema. Os pagãos que se convertiam, ou seja, os não-judeus que aderiam à fé em Cristo, eles deveriam também observar a lei de Moisés, eles deveriam cumprir esses 613 mandamentos. Esse era o grande problema teológico, né? A primeira geração cristã teve que responder a esta pergunta: ser cristão significa ser judeu? Esse era o grande problema teológico para os cristãos. E nós vamos tentar aqui dar uma resposta para esta pergunta. Vamos tentar, esperamos ter êxito. Onde é que nós vemos isso na Bíblia? O Senhor está dizendo que a primeira geração de cristã teve que enfrentar essa pergunta. Ser cristão significa observar a lei mosaica?
A primeira coisa, antes de afrontar, antes de enfrentar esse problema, que nós precisamos ter em mente é que os primeiríssimos cristãos não tinham esse problema por uma razão simples. Porque os primeiros cristãos eram judeus. Jesus era judeu, Nossa Senhora era judia, os apóstolos eram judeus. Então, a primeira comunidade cristã certamente observava a lei de Moisés, porque eles eram judeus. Eles tinham nascido naquela religião, tinham nascido naquela prática, e eles cumpriam. Nós vemos Jesus cumprindo todas as regras do judaísmo, né? Agora a pergunta é, e aqueles que se converteram vindos do paganismo? Esse que era o ponto. Então, só para você entender o que eu estou dizendo, os romanos, eles dividiam o mundo em dois grupos de pessoas, os romanos e os bárbaros. Todos aqueles que estavam fora do Império Romano eram considerados bárbaros, ou seja, incivilizados. Os judeus também tinham uma lógica mais ou menos parecida. Então, para os judeus, existia o povo judeu, existiam os gentios, que eles chamam goim. Todos aqueles que não pertenciam à raça dos judeus eram considerados por eles goim, ou seja, gentios, pagãos. Acontece que quando os apóstolos começaram a pregar, muitos goim, eu não preciso colocar o S no final, porque a palavra goim já está no plural, no hebraico. Muitos gentis começaram a se converter. Esse aqui é o ponto. Essa problemática nós vemos em Atos 15, 1. Se você pegar o livro de Atos Apóstolos, temos essa questão dos pagãos que se convertem. Vamos lá. Diz assim: entretanto, haviam descido alguns da Judéia, começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo as normas de Moisés, não podereis ser salvos. Ou seja, muitos começaram a ensinar aos gentios que se converteram, aos não-judeus, porque, claro, os judeus já observavam a lei de Moisés, eram judeus convertidos. Agora, a grande pergunta era: os pagãos que se convertiam tinham que ser judaizados, ou seja, tinham que se submeter à lei de Moisés? Então, alguns começaram a ensinar que sim, para ser salvos, eles precisavam observar a lei de Moisés. Ou seja, aqueles 613 mandamentos que se encontram no Pentateuco. Nós vemos também isso em Atos 15, versos 5. Então, alguns que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, interviram, diziam que era preciso circuncidar os gentios, como eu falei, os gentios, e prescrever-lhes a observância da lei de Moisés. Ou seja, alguns que viam do farisaísmo começaram a ensinar aqueles primeiros gentios. E aí deixa eu dizer para você, você que está me ouvindo, nós somos gentios, nós não somos judeus. Nós somos cristãos vindo da gentilidade. Né? Nós não somos judeus, nós somos crentes em Jesus, mas nós não somos judeus. Então isso aqui é um ensinamento para nós. Então tinha um grupo que dizia que eles deveriam cumprir a lei de Moisés, ser circuncidados para cumprir a lei de Moisés. E essa foi a grande problemática. Tendo em vista esse problema, Barnabé e Paulo foram a Jerusalém, e ali se encontraram com Tiago, o apóstolo Tiago e Pedro,
E ali houve o que nós podemos chamar o primeiro concílio da igreja, a primeira grande reunião da igreja. E qual era a problemática ali presente? É essa: ser cristão significa também ser judeu, ou melhor, ser cristão significa observar os 613 mandamentos da lei de Moisés? Veja qual foi a decisão dos apóstolos. Pedro respondeu: irmãos, vós sabeis desde os primeiros dias que aprove a Deus entre vós, por minha boca, ouvissem os gentios a palavra de Deus, da boa nova, que abraçassem a fé. No versículo 9 diz: não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo no pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem mesmo nós podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor que nós cremos ser salvos. Repito, ao contrário, é pela graça do Senhor que nós cremos ser salvos, da mesma forma que eles. Então, Pedro, embora observasse a lei de Moisés como judeu, embora praticasse aquilo que os judeus praticam, observasse o sábado ou tantas outras regras de pureza, ele vai dizer que não é isso que vai salvar, não é a observância da lei. E aí Tiago falou também, e Tiago disse que, irmãos, escutai Simeão, escutai o que Simeão acaba de expor, como Deus se dignou primeiro escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. E aí Tiago vai dizer que não se irá exigir que se observe a lei. Então diz assim: com efeito, desde antigas gerações, tem Moisés em cada cidade os seus pregadores que leem nas sinagogas todos os sábados. Ou seja, ele vai dizer: eis porque pessoalmente julgo não se devam molestar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ou seja, não se deve impor a eles essa lei. Ele diz apenas o seguinte, que vai se exigir dos gentios, ou seja, dos não-judeus que se convertem, 3 coisas: que não comam carne consagrada aos ídolos, ou seja, que não participem de cultos de ídolos, né? De cultos pagãos, não sei, de coisas de cultos de feitiçaria. Imagina, você vai num culto desse, tem uma comida consagrada a um ídolo, essas comidas que são consagradas e encruzilhadas. Então não participe desse tipo de alimentação, né? Não tenham uniões ilegítimas e nem comam carnes sufocadas com sangue. As razões pelas quais ele coloca isso são práticas. E não é o caso aqui de explicá-las, não temos tempo hábil. Vejamos, essa mesma problemática, se um cristão, se um gentio que se converte deve observar a lei de Moisés, também aparece na carta aos Gálatas. Se você ler a carta aos Gálatas, ali também existe o chamado judaizantes, ou seja, aqueles que querem que os pagãos que se convertem observem a lei de Moisés. E Paulo vai defender o seu evangelho dizendo que não, nós não precisamos cumprir mais a lei de Moisés. Bom, eu estou colocando isso, você pode dizer, mas isso é uma questão antiga. Não, não é tão antiga, porque em nossos dias nós teremos grupos que vão querer novamente reintroduzir as práticas judaicas em nossas comunidades. Eu apresentei aqui as escrituras, mas eu gostaria de acrescentar a essa problemática, vamos dizer assim, 2 posições que ocorreram no século II da era cristã.
Então, claro, as escrituras são do século I, né? As escritos dos Atos, os escritos de Paulo, as cartas paulinas, da primeira metade do século I. Mas no século II, essa problemática perdurou. Ser cristão significa ser judeu? Qual relação eu devo estabelecer com o Antigo Testamento? Muito bem, então, no século II ocorreram duas respostas a essa problemática. Uma é a dos marcionitas, eu já falei aqui deles, de Marcião, que ele renegava o Antigo Testamento e dizia, inclusive, que o Antigo Testamento foi escrito por um Deus mau, que só o Novo Testamento, com Jesus Cristo, foi escrito por um Deus bom. Então ele renegava e ele se colocava em oposição ao Antigo Testamento. Muito bem, eu aqui já digo que essa posição está errada. A igreja considerou Marcião e os marcionitas como heregem, aqueles que desprezam o Antigo Testamento, que renegam o Antigo Testamento. Mas existia um outro grupo que dava um outro tipo de resposta, eram os chamados ebionitas. Era um grupo que acreditava em Jesus, considerava Jesus o Messias, mas insistia que nós deveríamos continuar observando a lei de Moisés. Qual é a consequência desses dois extremos? Ou seja, o de negar o Antigo Testamento ou o de absolutizar a lei mosaica? As consequências são duas. Acontece que os marcionitas afirmavam a divindade de Jesus, mas negavam a sua humanidade. Acontece que os ebionitas afirmavam sua humanidade e negavam a sua divindade. Ou seja, qualquer uma das posições vai necessariamente levar a um tipo de erro. Erros diferentes, mas sempre erros. Os marcionitas negam a humanidade, os ebionitas, absolutizando a lei, negam a divindade de Jesus. Então, irmãos, no que diz respeito ao Antigo Testamento, nós nem iremos para o lado dos marcionitas, nem iremos para o lado dos ebionitas. Vamos ver o que é que Jesus nos diz sobre isso. Vamos tentar entender. Eu sei que eu falei muito até chegar ao ponto, mas fornecer esse background, fornecer essas informações básicas, e sem elas nós não vamos conseguir entender o que é que o Senhor está dizendo aqui. Veja, Jesus disse hoje na Escritura, eu não vim para abolir a lei, mas para cumprir. Eu penso que se nós entendemos o que é que significa essa expressão de Jesus, cumprir, nós iremos elucidar essa questão. Veja, a palavra, o verbo ali, eu vim cumprir, é o verbo plero. Daí vem o vocábulo, o substantivo pleroma. E eu dei uma estudada neste vocábulo, eu dei uma olhada na Bíblia, todas as vezes que esse verbo plero, que é traduzido aqui como cumprir, aparece. E eu contei ele 11 vezes no Novo Testamento. Não fui para o Antigo, só no Novo Testamento. 11 vezes esse verbo plero aparece. E o que é curioso é que essa palavra, esse verbo cumprir, ele quer dizer encher de uma certa medida. Cumprir quer dizer encher completamente. Por exemplo, esse verbo plero é utilizado muitas vezes para dizer encher de água. Imagina, você tem um pote, você tem um jarro e você enche, cumprir aqui no sentido de encher, de levá-lo a transbordar. Quando Jesus diz, eu vim cumprir a lei, ou seja, a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, você não pode entender que ele veio simplesmente, literalmente, observar tudo aquilo que o Antigo Testamento disse. Esse entendimento
não é compatível com o próprio texto. Em que sentido? Porque se você continuar lendo o Sermão da Montanha, se você continuar nessa leitura, você vai ver que Jesus cita 6 mandamentos da lei. E nenhum deles é um simples cumprimento. É um simples cumprimento daquilo que Moisés disse. Né? Ele disse que foi dito, não cometerás adultério. Aí Jesus diz lá, mas se olhares para a mulher com um desejo no coração, ou seja, aqui não é uma questão simplesmente de observar literalmente tudo que Moisés disse ou realizou. O que nós estamos querendo aqui apresentar é simples. Cumprir aqui não é simplesmente observar. O que Jesus está dizendo é algo mais. Como é que eu posso certificar disso? Né? Eu já falei para vocês que eu verifiquei as 11 passagens em que esse verbo é utilizado. E nas 11 vezes a palavra tem um sentido de encher. Por exemplo, lá em Mateus 13:48, encheu, ficou cheio. Aquela passagem lá de João 12:13, aí tem a palavra, a casa ficou cheia do perfume. Então, Jesus veio não para anular o Antigo Testamento, mas para enchê-lo de significado, completá-lo, levá-lo à plenitude. E ele veio levar à plenitude não só porque ele veio dar o real entendimento do significado da lei de Moisés. Ele não veio simplesmente para dar a melhor explicação da lei, isso também, mas é mais do que isso. Jesus veio cumprir, porque toda a lei e os profetas falam de Jesus. Se você pegar lá em Lucas 22:37, eu vou fazer questão aqui de ler, antes de encerrar essa catequese bíblica, Lucas 23:37, diz assim: Lucas 22:37, eu disse a citação errada. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Se você pegar na Bíblia o tempo todo, Jesus vai dizer, é preciso se cumprir o que está escrito. Ou seja, a lei e os profetas profetizaram, anteviram, previram Jesus Cristo. Então, cumprir aqui não quer dizer que Jesus vai continuar observando a lei, mas porque a lei falava de Jesus, apontava para Jesus. Então, ele é o cumprimento da lei. Se você pegar em Mateus 1:22, eu acho que você deve, se você tiver tempo, verifique essas citações, porque você vai ficar mais seguro do que nós estamos dizendo. Em Mateus 1:22 diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelos profetas. Então Jesus veio cumprir porque a lei e os profetas são uma profecia sobre ele. A lei e o profeta é uma promessa sobre Jesus. Vamos dar ainda um outro exemplo. João 8:56. Uma outra citação que pode iluminar as nossas colocações. João 8:56. Diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele viu-se e encheu-se de alegria. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que Abraão, lá da lei, do Antigo Testamento,
ele viu, ele anteviu os dias de Jesus Cristo. Jesus é um cumprimento daquilo que os profetas anunciaram e pré-anunciaram. Eu vou agora usar algumas imagens para tentar esclarecer. Espero que essas imagens possam ajudar a elucidar. Às vezes uma comparação é melhor do que 1000 palavras, do que 1000 discursos. Veja, alguns de vocês já estiveram em uma roça, né, numa plantação. Eu, quando criança, meus pais eram comerciantes, mas aqui e acolá a gente ia ajudar os vizinhos a plantar um roçado. E como criança eu ia fazer isso. Então ia ajudar a plantar. A gente cavava uma cova, colocava, acho que 3 grãos de milho e 5 de feijão. Ia plantando. Um tempo depois a gente chegava ali na roça, e naquela plantação, naquela semeadura, e estava ali um pé de feijão. Depois a gente ia lá ajudar a limpar, ajudar os vizinhos, e ali estava um pé de feijão com uma flor. Algum tempo depois a gente ia e estava ali a vagem. Então deixa eu explicar para vocês. A planta prepara a flor. A flor prepara o fruto. O que acontece é o seguinte: quando o fruto chega, a flor cai. Não foi isso que disse João Batista? Convém que ele cresça e eu desapareça. Jesus cumpre a lei porque a lei é uma preparação para ele. Ora, se a lei é uma preparação para Cristo, isso quer dizer que quando Cristo cresce, a função da lei desaparece, porque ele é a lei por excelência. Essa é que é a ideia fundamental. Eu vou dar uma outra imagem. Todos vocês têm um celular, eu também. Antes desses celulares mais modernos, uma das principais funções do celular, além de telefonar, era à noite ser uma lanterninha. Então nós tínhamos aquele celular de lanterninha. Eu usei muito. Resisti muito a usar esse celular mais moderno. Mas agora está me servindo, porque eu estou fazendo essa live com ele, né? Me servindo muito na evangelização. Pois bem, eu sou do tipo de pessoa que gosta de acordar cedo. No Brasil, especialmente, aqui na Irlanda é um pouco diferente. Mas no Brasil, a minha meta diária era acordar antes do sol. Antes do sol. Então, isso significava que eu gostava de acordar pelo menos antes das 5. Essa era a minha meta. Eu gostava de acordar antes do sol. E, claro, quando eu acordava estava tudo escuro. Inclusive eu tinha um programa numa rádio, na paróquia, chamado Despertar da Fé, que eu fazia o programa sempre às 5 da manhã. Começava às 5 da manhã. Então, quando eu acordava, eu pegava o celular e acendia o celular e ia me ajudando a fazer o meu café, as coisas que eu deveria. Usava o celular de lanterninha. Acontece que daqui a pouco o sol aparecia e a lanterninha perdia a utilidade. A lanterninha perdia a utilidade. Pois eu quero dizer, assim nós podemos comparar a lei de Moisés. A lei de Moisés é essa lanterninha, que não é que ela era má nem ruim, como diziam os maçonitas. Ela era uma preparação, ela era uma ajuda. Acontece que quando chega o sol, mas quando chega o sol, para que vai me servir uma lanterninha? Para que vai me servir uma lanterninha? Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer é simples. Nós cristãos não precisamos observar a lei do Antigo Testamento. Nós não somos judeus. Você não é judeu. Os apóstolos disseram isso. Os gentios que se convertem não precisam observar a lei de Moisés. Um judeu pode ser cristão e pode continuar observando a lei de Moisés, embora não tenha um valor salvífico para nós. Mas nós não precisamos observar a lei de Moisés. Então, quando alguém vem para mim e diz assim, olha, mas Jesus disse que eu não vim abolir, ou seja, Jesus não veio contra a lei de Moisés, ele veio cumprir. A lei de Moisés
falava sobre ele. Se você pegar todas as escrituras, você vai ver Jesus diz, eu vim para cumprir. De fato, lá em Lucas, eu agora gostaria de citar esse texto, acho que convém, Lucas 24, eu sei que a catequese está longa, mas ela é tão importante que eu faço questão de fazer essa citação. Se você pegar lá em Lucas 44, diz assim, são estas palavras que eu vos falei quando eu estava convosco. Era preciso que se cumprisse o que está escrito sobre mim. Olhe bem, se cumprir o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, todo o Antigo Testamento vale. Mas vale não porque a gente tem que continuar cumprindo aqueles 613 mandamentos. Não porque eu devo estar proibido de comer carne de porco. Não porque eu devo agora começar a observar o sábado judaico. Então, quando um adventista vier para você e disser assim, você tem que cumprir o sábado judaico, o sábado, porque está escrito, e Jesus diz, eu não vim abolir, mas vim cumprir. Você podia perguntar a ele, mas o Antigo Testamento diz que os sacerdotes, que os líderes deviam matar animais para purificar os homens dos pecados. Se essa lei ainda estivesse valendo, o seu pastor tinha que ser um marchante, né? Lá na frente tinha que estar matando boi e jogando sangue para purificar o povo do pecado. Mas não. Todos aqueles elementos da lei mosaica, eles eram uma preparação para a vinda de Cristo. Falavam de Cristo. Todo aquele culto do Antigo... Basta ler a carta aos Hebreus. Aquele culto do Antigo Testamento era uma preparação para Cristo. Irmãos, quando Cristo chega, isso mantém a utilidade unicamente como testemunho sobre Cristo. O Antigo Testamento continua sendo válido como testemunho sobre Jesus. Como um modo de entender melhor a missão de Jesus. Nós nem somos maçonitas para desprezar o Antigo Testamento, nem somos ebionitas para absolutizá-los. Nós somos cristãos católicos que entendemos de modo correto. Jesus não veio contra a lei, ele veio cumpri-la, porque ele é a plenitude, ele veio encher a lei de sentido. A lei de Moisés é que leva à plenitude. Isso a gente vê, irmãos. A lei não salva. Paulo fala muito bem sobre isso, e aqui eu encerro essa meditação, lá nos Atos dos Apóstolos, mostrando qual é a utilidade da lei de Moisés. Lá em Romanos 3:20 diz assim, é uma citação boa que você deveria ter presente. A lei vem só para o conhecimento do pecado. Pela lei eu conheço que eu sou pecado, mas a lei não salva. A lei é como um espelho. Você imagine, seu rosto está sujo, você coloca um espelho diante de si. Você vê que está sujo, mas a lei não limpa. Por isso que São João nos diz, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade nos vêm por Jesus Cristo. Com isso nós não desprezamos, nós não viemos para abolir, mas Jesus veio cumprir tudo que sobre ele estava escrito na lei. Então cumprir é isso. Esse é o sentido do cumprir. Jesus é a plenitude da lei. Então a resposta é simples. Nós devemos cumprir a lei do Antigo Testamento? Não. Eu espero que esse percurso um pouco longo que nós fizemos pela Bíblia, pelo Novo Testamento, possa lhe ajudar a entender. Não tenha complexo quando alguém vier lhe alegar, mostrar que você deve cumprir a lei do Antigo Testamento, você é pecador, porque você come carne de porco, porque você faz isso, porque está no Antigo Testamento. Eu digo, olha, irmão, eu não sou judeu. Aqui não vai nenhuma palavra negativa com relação aos judeus, porque nosso Senhor era judeu. Nossa Senhora também. Mas não é isso. Mas acontece que com a vinda de Jesus, eu não preciso cumprir a lei de Moisés. Eu agora estou no jugo de Cristo. E o jugo dele é suave. E o fardo dele é leve.
Então, irmão, é uma boa notícia para nós. Ele veio cumprir a lei e os profetas. Ele é o cumprimento. Eu não preciso, não me fale mais da lei, porque Jesus disse, eu vos digo. Se alguém lhe perguntar, a lei, o Antigo Testamento, você vai responder assim, minha lei é Cristo. Responda isso, minha lei é Cristo. Minha lei é nosso Senhor. A minha lei não é aquela de Moisés, é a de Cristo. Porque Jesus disse que tinha que ser assim. Eu vos digo, disse nosso Senhor. Para mim, certo é o que Jesus disse que é certo. Errado é o que Jesus disse que é errado. A minha lei é Cristo. Que o Senhor nos ajude e que nós caminhemos nessa segurança de que vivemos na lei de Cristo. Nós vivemos sob o jugo de Cristo. E sem temor, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer eu sou de Cristo, eu vivo na lei de Cristo. Então que lhe dê muita alegria de saber disso. Quando vier um judaizante, um adventista judaizante que quer que você se submeta ao sábado, a outras regras, você diz, meu irmão, Jesus cumpriu, eu sou de Cristo, minha lei é Cristo, minha lei do Novo Testamento não é Moisés, Jesus superou, ele não vai contra, mas ele é uma superação disso, porque quando o sol nasce, a lanterninha não serve mais de nada, quando o fruto chega, a flor que foi importante, perdeu a utilidade. João Batista disse, convém que eu desapareça e que ele cresça. É Jesus. Que o Senhor nos abençoe